tal de quantos HBV são genes? 13. O que faz um HBV ser um cogênico? E6. Ou seja, o HBV ele é incorporado ao DNA e começa a produzir o câncer a partir dessa característica, ou seja, de fazer parte do DNA, ou seja, levar uma mutação genética da célula, ou ele atua de forma epigenética? Se o HBV ele age transformando o DNA, alterando o genoma da célula, ou se ele atua de forma epigenética. O que significa epigenética? O que está acima dos genes. Epigenética. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Bem, olha que interessante. Quando você tem uma bactéria no meio de cultura, você dá lactose para ela, e do nada você muda para a glicose, você vê que ela começa a crescer, aí ela para. A hora que você bota a glicose, ela para. Dá um tempo, ela volta a crescer de novo. O que aconteceu nesse processo? Os genes responsáveis pela metabolização da lactose estavam em atividade. A hora que o meio externo traz uma novidade, que é a lactose, que é a glicose, os genes envolvidos na metabolização da lactose são silenciados e os genes envolvidos na metabolização da glicose são ativados de forma epigenética. Não está nenhuma mudança na estrutura dos genes. Esses genes são apagados e desligados por proteínas que estão fora do DNA. Tá? Então, por exemplo, teve uma guerra na Holanda, em 1942, em que, na Segunda Guerra Mundial, teve uma fome muito grande, né, na Holanda. As pessoas chegaram até a comer capim, né? Então, o metabolismo daquela população começou a ter uma capacidade alta de reservar gordura, porque não tinha. E aí, o que aconteceu com as gerações seguintes? Esses metabolismos, então, quando aquela coisa dramática de fome aconteceu, o metabolismo para acúmulo de gordura começou a ser marcado de forma genética. São metilações, alterações que não são DNA, mas são grupos de metil que são acionados, ou acetil ativa, metil inibida. E isso faz com que a gente module o nosso gene. Então, nós levamos para a vida uma condição genética de base, trazida dos nossos pais, mas os nossos hábitos de vida podem levar a silenciamentos e ativações específicas. Então, por exemplo, às vezes uma mulher com BRCA mutado pode não desenvolver câncer de mama, porque ela pode silenciar isso aí. Entendeu? Então, isso é epigenética. Né? É o ambiente agindo sobre o nosso genoma que vem dos pais, certo? Quem é o ambiente no caso da infecção por HPV? O próprio vírus. E como é que ele vai conseguir modular a célula para poder fazer ela proliferar? Através de proteínas que ele produz, que de forma epigenética silenciam o P53 e o PRB. Ele entrou no DNA? Ele incorporou o seu DNA? Ele gerou uma proteína anômala incorporada ao DNA? Não. Ele produziu uma proteína que foi lá e bloqueou uma proteína nossa específica. Então ele age de forma epigenética. Tudo que trabalha e que não transforma a estrutura do DNA, mas ativa e inibe algumas profissões, age de forma epigenética. Entendeu? Por exemplo, ele ativa genes, então? Ele bloqueia o P53. Se ele bloqueia... ele bloqueia a P53. Eu achei que ele ativava outros genes. Não, ele desativa o P53 e o PRB. Lembra da aula de ontem? Através da proteína E6 e E7? E aí o que vai acontecer? A célula vai começar a proliferar demais e não vai ter o vigia. Aí vai começar a sofrer novas mutações mais frequentes. E aí você sai do epitélio metaplásico para o epitélio displásico. Beleza? Então, o HPV é o grande vilão.
ele não é o causador do vírus. Ele sem querer gera o câncer. Ele não é o causador do câncer, ele sem querer gera o câncer. Porque no seu afã de sobreviver, ele tem que fazer a célula proliferar, porque senão ele não consegue usar o maquinário para produzir vírus. E ele não pode ser identificado, senão ele é morto, senão vai acabar morrendo. Então, por um mecanismo de defesa existencial do vírus, ele acaba gerando uma célula hiperproliferativa, hipermutável, que vai gerar um carcinoma invasor. Certo? E aí vocês viram que um teste para a gente conseguir detectar isso numa fase precoce, que é o tal do rastreamento. Rastreamento é feito em população sadia, certo? Na busca de uma lesão precursora do câncer. Certo? Então, qual que é o exame padrão de estadiamento no SUS? Exame preventivo citopatológico. Qual que é uma coloração do Papa Nicolau. Certo? George Nicholas Papa Nicolau. Quando o Papa Nicolau ele fez a classificação, ele só entendia dos estágios iniciais de câncer. Ele não sabia como esses estágios iniciais levavam ao câncer. Né? Então, botei aqui um negocinho. Então, vamos lá. Ó, vocês estavam em dúvida nisso. Então, em 1941, o Papa Nicolau ele dividiu aquelas fotos em classes. Mas a única coisa que ele sabia era que aquela tinta era o câncer. Tá? Em 1952, eles já conseguiram ver nessas fases pré-câncer que existiam duas características distintas. Existiam aquelas displasias que eram mais leves, em que o núcleo ainda era um núcleo pequeno em relação ao citoplasma, o citoplasma ainda era grande, mas já estavam diferente, né? O núcleo já ganhou uma proporção maior em relação ao citoplasma. Você lembra daquela? Vamos lá. Vamos lá. Ó, NIC1, displasia leve, né? Então, em 1950 já começou a chamar de displasia leve, porque eles viram que não era tudo igual essas fases pré-câncer, igual o Papa Nicolau teoricamente entendia que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Esse aqui vai para que lado? Esse aqui, em geral, regride espontaneamente, enquanto esses daqui não regridem espontaneamente. Então surgiram essas nomenclaturas para subdividir a fase pré-invasiva. Certo? Então a displasia leve e a displasia moderada acentuada, que em 1967 virou NIC1, NIC2 e NIC3. Então você tem as displasias leves, que seria NIC1, a displasia moderada e acentuada, que seria NIC2 e NIC3. Lembra do carcinoma in situ? O que acontece? O NIC3 é quando você tem mais de 50% do epitélio acometido, por aquelas células todas doidonas, lembra? Lembra que o NIC2 e o NIC3 eles são bem parecidos, mas o NIC3 ele acomete mais de 50% da parede. Ó, NIC2, NIC3, NIC2, NIC3, tá vendo? O NIC2 é 50%. Até 50%. E o 3 é mais? E quando acomete tudo, a gente chama de carcinoma in situ. Mas continua sendo NIC3? Sim, está acima de 50%. Então você tem essa nomenclatura. Então, o que antes muda alguma coisa o tratamento, por exemplo, do NIC3 e do carcinoma in situ? Muda, é a mesma coisa. Então os caras falam, pô, então chama de NIC3, cacete. Para de botar nome esquisito aí, o povo confundir. Então virou NIC1, displasia leve. E NIC2 e NIC3, displasia moderada acentuada. E não precisava chamar de carcinoma in situ. Se tivesse acima de 50%, é NIC3, pronto. Entendeu? Carcinoma in situ é como povoou tudo, mas é igual ao NIC3, tá bom. Deu pra entender isso? Deu pra entender isso? Fala aí. Eu fiquei meio confusa, porque nós estudou isso no passado, e aí a gente aprendeu. E daí tinha o cara tinha NIC1, NIC2 e NIC3. Então, NIC1, NIC2 e NIC3 foi de que ano que surgiu essa nomenclatura? Foi 1967.
E aí, NIC 1, NIC 2, NIC 3 veio de onde? De 1952, que chamava de displasia leve, moderada acentuada. E é exatamente aquele desenho que vocês viram, né? Então, aquelas displasias leves tinham uma característica de tratamento diferente das outras, por isso precisava separar, por isso ficou leve, acentuada e moderada. Mas como acentuada e moderada tratava igual, né? Aí virou o quê? HZIL. Então, NIC 2, NIC 3, carcinoma in situ, virou tudo HZIL. E aí o que é NIC 1 virou LZIL. Não ficou mais fácil? Então essa foi a evolução da nomenclatura, tá? E tem algumas coisas que foram colocadas no Brasil, tá? Essas classificações aqui de peribilidade, tudo, surgiram, não, foi em PT em 2001, o Brasil copiou em 2006 e acrescentou mais um. Eu vou mostrar. Aí, a gente tem as alterações de significado indeterminado. Então vamos lá. Alguma dificuldade nesse HZIL e LZIL e de entender que isso significa isso? Isso aqui é um esfregaço de células que eu uso para criar pacientes saudáveis. Quando eu encontro isso aqui, esse daqui, eu espero, porque pode se regredir espontaneamente. Quando eu tenho esses dois aqui de alto grau, eu posso esperar? Não, essa paciente é indicada direto para colposcopia. Então, isso é uma triagem para identificar os pacientes com potencial de fazer cistoscopia. Deu lesão de alto grau, eu vou fazer cistoscopia. O que eu faço na cistoscopia? Não, primeiro, como é que eu sabia a área de interesse? Teste de Schiller de iodo. E a área que for iodo negativa, ela é teste de Schiller positivo. Porque o iodo cora glicogênio. Célula muito proliferativa consome o seu glicogênio. E o ácido acético cora, ele vai desnaturar a proteína. O núcleo que produz muita proteína fica grande, sofre mais desnaturação e fica aceto branco. Essas são as alterações colposcópicas anormais. Tá? Então, se eu tenho na cistoscopia, na citologia, uma lesão de alto grau, eu vou para a colposcopia. Na colposcopia, eu vou fazer essa avaliação para ver se eu acho achados colposcópicos anormais. E aí eu vou buscar uma área de interesse para biopsiar, que pode ser vasos puntiformes, mosaico ou vasos atípicos sangrantes. Eu sempre vou biopsiar o pior, o mais grave, né? Tá dando pra entender? Tá, né? Então, chegou lá, biopsiou, e o que vai vir para o patologista? Essa imagem. Então, isso aqui é o esfoliado dessas lesões. Então, veio da citologia, ele vai olhar, vai ver se é NIC2, se é NIC3, na verdade, vai ver se é HZIL ou se é carcinoma invasor. Pode ser que ele se depare com um carcinoma invasor e lá fora só estava esfoliado um NIC2? Pode. Por isso que é preciso conferir e biopsiar. Mas todas as meninas devem fazer isso no SUS? Fazer colposcopia de upfront para todo mundo? Então não viabiliza o SUS fazer esse tipo de rastreio. Não é um rastreio custo efetivo. Certo? Beleza? Professor, essa citologia é o Papa Nicolau. A citologia é o Papa Nicolau. Ah, tá. E a colposcopia é o Schiller e o iodo. Vamos lá. Vamos pensar. Citologia, o que significa? Então, o descamação do celular vai vir um tecido ou vai vir células descamadas? Se eu fizer uma biópsia, vai vir o quê? Tecidos. Então, na parte do tecido que vai para a histologia, eu preciso olhar para o cauterino e arrancar um pedaço. Eu vou ter que usar um microscópio de cauterino, que é um colposcópio. E para eu poder identificar a área agredida pelo vírus, eu preciso identificar uma área que tem uma anormalidade colposcópica através dos testes de Schiller e do ácido acético. E aí eu vou encontrar uma área de interesse para biópsia, onde eu vou encontrar essa informação, ou se eu tenho um carcinoma invasor. Como que a gente vai tratar esses achados dos exames de
Papa Nicolau. Vamos lá? Então é uma revisão, vocês já tiveram isso no Fisiopapa. Só uma revisão, certo? Já era para estar na ponta da língua, já todo mundo respondendo, né? Não? ASP-US, o que significa? Atypical squamous cells of undetermined significance. Células escamosas atípicas de significado indeterminado. O que significa? Ela vai olhar aquelas células essas células e ele não vai poder dizer com certeza o que é, tá? Porque ele não está caceta, será que é esse mesmo artefato inflamatório? Caceta. E aí ele não consegue falar assim, ó, isso aí é exil. Mas é uma atipia escamosa, né? Tem uma atipia de células escamosas, o significado é indeterminado, né? Quando ele dá US, então ASCII-US, significa que é indeterminado, mas é de baixo grau. Quando é ASCII-H, é indeterminado, o cara não consegue entender, mas as lesões estão assim, ó, um núcleo, histoplasminha, e isso em geral é lesão de alto grau. Você pode ter até um carcinoma invasor em ASCII-H, tá? Até 3%. Vamos lá. O cara vai ter que dar um Papa Nicolau assim, é exil ou é Hzinho? Se ele não entendeu aquilo como alguma coisa, ele vai dar ASCII-US ou ASCII-H. Se ele der ASCII-US, é de significado indeterminado, mas a tendência é que seja de baixo ou de alto grau? Baixo. Se ele der ASCII-H, é indeterminado, mas a tendência é que seja de baixo ou de alto grau? Alto. Então o que você faz com ASCII-H? Manda para colposcopia ou manda esperar? Colposcopia, porque é igual a Hzil. E tudo que eu faço com ASCII-US? Espero ou já mando para colposcopia? Espero. É isso. Entendeu? A lógica é a mesma, só muda. Vai esperar 6 meses também? Depende. Olha só, a única coisinha diferente aqui entre o ASCII-US e o Hzil é que com o Hzil a gente é mais Caxias, porque a gente já sabe que é, tá? O que poderia ajudar muito no SUS os casos de ASCII-US? São um dos resultados que mais saem em citologia, é o ASCII-US, a captura híbrida do HPV. Se você tivesse uma alteração de dúvida e o HPV viesse negativo, quem que é o causador do câncer de colo de útero? Então tua dúvida não estava tirada? Entendeu? Agora, se você tem uma atipia, por exemplo, de alto grau, e de significado indeterminado, então o HPV é negativo, você fica sussa. Porque o HPV está relacionado a essa doença. Tá? Então, quando vem ASCII-US, você tem no SUS captura híbrida? Não. Então você vai ter que vigiar essa paciente. Tem uma única diferença. ASCII-US, com menos de 25 anos, é para rastrear a paciente com menos de 25 anos? Não. Mas veio para você rastrear. ASCII-US, o que você vai fazer? Esperar e coletar novo citológico em 3 anos. Tá? Lembra que quanto mais novo a gente é, maior é a nossa imunidade. Então, a chance de reversão é muito alta nessa faixa etária, certo? Então, se tem menos de 25 anos, eu vou fazer o novo citológico 3 anos após, certo? E entre 25 e 29 anos, eu vou dar um intervalo de 12 meses. E acima de 30 anos, vou dar um intervalo de 6 meses. O que vocês têm que pensar é que Hzil é intervalo de 6 meses acima de 25 anos. Tá? A única coisa é que ele dá uma brecha, porque você imagina, entre 25 e 29 anos a imunidade está mais legal do que acima de 30. Então ele ainda dá um intervalo de 12 meses para esse ASCII-US intervalo. Tá? Então, o que vocês precisam ter em mente
é que lesão de baixo grau, primeira vez, aguarda 6 meses, acima de 25 anos. É lisio. Se for ASC e US, se quiser uma pegadinha aí, colocar aí alguma coisa, se for de 25 a 29 anos, vai dar 1 ano de intervalo. Se for acima de 30, vai dar 6 meses de intervalo. Se for abaixo de 25, não era para ter feito, vai ter um intervalo de 3 anos de intervalo. O que nós temos que pensar aqui que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma citologia que veio lesão de baixo grau. Lesão de baixo grau, em geral, são lesões que vão regredir espontaneamente. Então você não precisa se assustar. Beleza? O que acontece se eu tiver uma nova lesão de baixo grau lisio, por exemplo, 2 vezes, depois de 6 meses? O que eu faço? Vocês que estudaram bastante essa aula. São 6 meses ou 12 meses acima de 25? Oi? Repete 6 ou 12 meses? 5 a 29, 12, 30. Pensa assim, não é fácil entender. Quanto mais velho eu fico, a imunidade não fica ruim. Então até 30 a imunidade boa, você pode esperar mais. De 25 a 30, esperar um pouco mais. 1 ano. Acima de 30, tem que esperar 6 meses. E a imunidade vai ficando ruim, entendeu? Você pode passar abaixo de 25, 3 anos. Entre 25 a 30, você só pode passar 1 ano. E mais de 30, você só pode passar 6 meses. Porque o senhor falou que se for acima de 25, o primeiro caso de lisio repete 6 meses. Aí depois você falou 12 meses. É que eu estou falando de ácido S. Lisio é que eu já tenho identificado. Lisio acima de 25 anos é 6 meses. Lisio acima de 25 anos é 6 meses. Pronto. E lisio abaixo de 25 anos? 3 anos. Lisio acima de 25 anos? 6 meses. E os 12 meses que o senhor foi falar? Para ácido S. Ácido S é que tem essa pegadinha. De 3, 1, 6. 3 anos, 1 ano, 6 meses. Só no ácido US, que é uma pegadinha. Tá? Beleza? Eu diria que não precisa, esse negócio do ácido S, eu quero que vocês entendam racional. É uma lesão indeterminada, mas ela é de baixo grau. Eu não preciso mandar para coisa. Isso é o raciocínio, entendeu? Isso é mais importante do que decorar, para entender o que eu estou pensando. Né? Vamos lá. Astragar vai fazer o quê? Ou AGC. Já ouviu falar? Deixa eu olhar para mim. Em ácido agrável, fundo de alto grau. O que você faz? Ou Já faz? Já. E aí, galera? AGC ou AGUS, você já ouviu falar? Então, AGC é uma atipia de células glandulares, tá? Poderia ser um tumor adenocarcinoma? Pode, né? Mas eu não consigo definir, tá? Mas é uma lesão que a gente não pode determinar muito bem, porque, cara, essas lesões elas estão dentro do canal cervical. Não dá para você olhar elas bem por colposcopia e tudo mais. Então, assim, pegar e deixar passar. Então, toda atipia de glândula vai para a colposcopia, independente se é de baixo grau. Entendeu? Se for um AGUS, ou seja, atipia glandular de baixo grau, por ser glandular, vai para a colpo, para avaliar o colo uterino e fazer uma nova citologia do canal direcionada, para ver se encontra mais células descamadas de alto grau, tá? Que potencialmente estejam lá dentro do canal, tá? Então, toda atipia, mesmo que indeterminada ou de baixo grau, glandular, deve ser encaminhada à colposcopia. Você acha que isso também não pode estar relacionado a um tumor de endométrio que acabou descamando pelo colo uterino? Principalmente nas mulheres pós-menopausa. Então, quando eu tenho atipia de células glandulares, eu sou obrigado a fazer o quê? Um ultrassom transvaginal para avaliação do endométrio, para ver se eu não tenho um tumor de endométrio.
Tá? Então, acima de 35 anos, o ultrassom transvaginal é obrigatório quando tem uma atipia glandular. Para quê? O diagnóstico diferencial se não é tumor de endométrio que está descamando pelo colo uterino. Certo? Acima de quantos anos? 35? Pessoal, vai para a colposcopia e vai para a função também, para a função. O quê? Faz a colposcopia Depois vai para e faz ultrassom também. As duas coisas, obrigatório. E a citologia de novo também? A fluidez do canal também. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? Se a mulher tiver história de sangramento uterino anormal ou as células atípicas foram identificadas como do endométrio, ela vai ser obrigada a fazer uma histeroscopia. Entendeu? células da rede de endométrio, a mulher tem que fazer Vamos lá. O que é uma histeroscopia? Não é igual a colposcopia que a gente vê o colo uterino. Uma histeroscopia a gente vê o útero. Tá? A gente vai observar o útero. Então eu vou entrar dentro da cavidade uterina para olhar o endométrio e biopsiar uma provável lesão maligna no endométrio. Então, se eu tenho uma história de sangramento uterino anormal numa mulher que veio uma alteração atípica celular na citologia do colo uterino, veio glândula, e ela, tem mais de 35 anos de ultrassom transvaginal, tem lá um espessamento do endométrio específico, eu vou ter que fazer uma histeroscopia com biópsia para encontrar o tumor de endométrio. Não era um colo uterino, era um tumor de endométrio que descamou pelo colo uterino. Entendeu? Então, toda atipia glandular em mulher com mais de 35 anos tem que fazer ultrassom transvaginal. E aí, se eu tiver sangramento uterino anormal, né, ou eu tiver células endometriais identificadas, não eram só células glandulares, o cara falou presenças de células endometriais malignas ou displásicas, eu sou obrigado a fazer uma histeroscopia com biópsia. Entendeu? Tá? Isso sempre cai em prova, tá? Eu estou falando com calma, um pouquinho, porque não vai existir uma prova que vocês vão fazer de residência que não vai cair uma questão dessa. 100% vai cair uma questão dessa, tá? Nem eu precisava dessa aula, porque não é parte da ONG, é parte da gineco, né? Mas eu sempre friso, porque cai tanto, que vocês repetirem, vocês vão se lembrar de mim aqui, tá bom? Não, é uma coisa de olhar. O cara, eu posso diferenciar. Por exemplo, eu tenho um ácido S. Eu vou ter que dar aquele segmento e tudo mais, certo? Se eu tiver um ácido S, que é assim, é uma atipia que eu não consigo determinar, certo? Significa determinar. E eu tenho um HPV negativo. Você acha que isso aí, essa atipia, ela tem a ver com câncer de colo útero? Não. Então eu poderia ficar muito mais tranquilo se eu fizesse o Papa Nicolau com captura de HPV. Porque se viesse uma atipia não identificada, significado determinado, com HPV negativo, eu sei que eu estou SUS, eu posso esperar 3 anos de novo. Entendeu? Eu não preciso fazer 6 meses depois. Porque eu tirei a dúvida do indeterminado. O problema no SUS é que não tem captura híbrida. Então dá ASC, US, o que o cara tem que fazer? Repetir 6 meses depois. Entendeu? Depende da idade. Beleza? E ASC-US e ASC para Elisil, ASC-US para Elisil, é que no ASC-US o cara não consegue determinar que é Elisil, mas ele vê que é atípico. Mas é um atípico de baixo grau. E aí ele vai falar, ASC-US. Aí você vai ter que pensar como Elisil. Não é ASC-H. Aí você vai ter que pensar como HZ. Beleza? Quando é glandular, sempre colposcopia. Fazer ultrassom em quem tem mais de 35 anos, se tem sangramento uterino anormal ou células endometriais atípicas, né, visualizadas no citológico, ela vai fazer histeroscopia com biópsia. Não é lógico o negócio? Pô, descamou um negócio esquisito.
Tá, é glândula. Será que não é do endométrio? Pode ser? Pode. Então eu tenho que fazer o quê? Um ultrassom para ver se eu encontro uma massa no endométrio. Óbvio, né? E aí mesmo que eu não encontre a massa no endométrio, se tem células endometriais malignas na minha histologia, eu preciso entrar lá dentro para achar. Certo? O que eu faço com Elizil em menina com menos de 25 anos? É para fazer? Não, mas se fez. Retorno em 3 anos com nova histologia. Tá? E se ela tem mais de 25 anos? 6 meses. Lesão de alto grau, o que a gente faz, Agazil? Colposcopia. É muito óbvio, né? Lesão de alto grau não podendo excluir microinvasão. É óbvio que a gente vai fazer colposcopia, é bizarro, né? Carcinomicida, essa coisa, beleza. Isso aí não cai, você já sabe que a Gazil, a Elizil, a Silvestre, você cai e vai lá. Pronto. Tá? Aqui tem umas coisas curiosas que eu peguei da última leitura que eu fiz do protocolo, que eu acho que vocês devem fazer, do protocolo nacional do SUS, que é a base que vai cair em todas as provas todo ano. E aí olha que interessante, algumas coisas que a gente comentou na última aula e eu peguei o texto para a gente ler junto. O padrão predominante do rastreamento no Brasil é o oportunístico. Lembra disso? Sim. Ou seja, as mulheres têm realizado o exame Papanicolau quando procuram o serviço de saúde por outras razões. Consequentemente, 20 a 25% dos exames têm sido realizados fora do grupo etário recomendado. E aproximadamente metade deles com um intervalo de 1 ano ou menos, quando recomendados são até 3 anos. Assim, há um contingente de mulheres super rastreadas e outro contingente sem qualquer rastreamento. Isso é um rastreamento desorganizado ou rastreamento oportunístico. E isso choca com a residência. Isso eu tirei do texto do SUS. Quer dizer, não foi nada da minha cabeça. Olha que interessante o alcance do rastreio na Inglaterra em 1988. 42%. Tinha 15 casos para 100 mil habitantes. Em 1994, eles conseguiram fazer uma cobertura de 85%, fazendo rastreamento organizado. E aí, eles conseguiram uma queda de 50% na incidência da doença. No norte, em 2015, a gente tinha 33 por 100 mil habitantes, ou seja, a gente já era pior do que a Inglaterra em 1988. Tá? E, ou seja, se a gente tivesse pelo menos uma ampliação da técnica e qualidade do Papanicolau, a gente reduziria dramaticamente a incidência de câncer de colo de útero, que aqui é um impacto social muito importante. Tá? Acabei de sair agora da avaliação do residente de uma menina de 37 anos com um tumor metastático de colo uterino gravíssima, só o osso, né? E um tumor que tem vacina, tem Papanicolau, a lesão demora pra caceta pra crescer. Não faz sentido a gente ter esse tipo de doença ainda matando as pessoas. Lembra que nos Estados Unidos é o 20º, não está entre os 20 colocados. Tá? E isso porque se faz rastreamento organizado, porque o dinheiro público vai para o lugar certo, o dinheiro vai para o lugar certo. Tá? Representatividade da amostra. Esfregaços normais somente com células escamosas em mulheres com colo de útero presente, devem ser repetidos com o intervalo de 1 ano. E com 2 exames normais consecutivos, o intervalo passará a ser 3 anos, certo? Peguei do texto. Para garantir boa representação do epitélio do colo do útero, o exame patológico deve conter a amostra do canal cervical, preferencialmente, coletada com escova apropriada, né? Lembra? Escovinha, mais a espátula de Aires, mais a escova endocervical. E então vai ter que ter amostras do canal endocervical e da ectocervix, certo? Certo? Então eu peguei do texto só para vocês verem como é coletado. Agora eu peguei umas curiosidades a mais para a gente ver por que eu peguei essas curiosidades, porque se cai em prova de questão de residência. Eu peguei as curiosidades para destacar, para a gente poder discutir os pontos de debate das provas.
Mulher esterectomizada, precisa fazer? Ela não tem colo de útero, ela precisa fazer Papa Nicolau? Depende. Se ela tirou um útero por uma condição benigna, não. Se ela tirou o útero por uma condição maligna, sim. O HPV vai na vulva, tá, né? Então, olha lá, vou ler a frase do texto. Mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento desde que apresentem exames anteriores de rastreamentos normais, certo? Quando ela tinha útero, certo? Se ela tirou e ela não tinha comprovação, teoricamente não dá para dizer que ela não teve lesão de alto grau previamente, certo? Se ela fez rastreamento previamente, tirou a lesão do colo uterino, tirou o útero por uma condição benigna, ela não precisa continuar rastreando. Deu para entender? Então, o que você tem que entender, teoricamente, tirou o útero por uma condição benigna, teoricamente você poderia ficar, se você não teve história de lesão prévia. Beleza? Beleza? Em caso de esterectomia por lesão precursora do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a lesão tratada. Beleza? Essa coleta vai ser de região do canal vaginal? Ela tem no final lá o fundo de saco, né? Vai ter que ser avaliada, vai ter que escamar ali, pegar. Você não vai conseguir colocar uma descova cervical, tem um fundo cego, né? Mas você vai fazer a captura das células descamadas ali, tá? Em mulheres na pós-menopausa ou com atrofia diagnosticada clinicamente, é recomendável o preparo com estrogênio antes da colposcopia, prescrito pelo médico na unidade básica de saúde. Então, na pós-menopausa, você acha que existe muito artefato na citologia que vem do Papa Nicolau? Tem, porque a vagina é atrófica, né? O estrogênio dessa fase menárica que vocês têm que deixam a vagina lubrificada. A mulher na pós-menopausa fica toda, né, travada. E isso gera muita alteração epitelial descamativa, ainda mais se ela tem relação sexual. Isso causa muita lesão no colo uterino, machuca a vagina. Então você tem muito artefato na leitura do Papa Nicolau dessas mulheres na pós-menopausa. Então o que a gente pode fazer para isso? Usar um preparo, um estrogênio tópico e repetir o exame 3 semanas depois, que daí já vai estar embebido o local com menos risco de você ter uma anormalidade, né, que vá querer, por exemplo, às vezes levar a mulher para fazer uma colposcopia e não precisava. Beleza? Então, mulheres na pós-menopausa, o que a gente deve fazer? A gente deve tentar estrogênio tópico para melhorar a lubrificação, né, da vagina e melhorar não ter tantos artefatos na leitura do citopatológico. Beleza? 3 semanas. Mulher virgem deve fazer Papa Nicolau? Qual que é o grande fator? HPV. Quem não teve contato com HPV tem risco? Não. E eu peguei uma menina no Hospital do Amor que era virgem. Da igreja, bem séria. O pai levou lá e tal, o pai pastor. E eu tinha câncer de colo de útero avançado ali, sabe? E aí, não pode examinar ela porque ela é virgem e tal. Não era virgem, né? Então eu tive que fazer uma conversa bem séria com ela, né? Para que ela pudesse revelar o que tinha acontecido, né? Para os pais e tudo mais, porque aquilo não tinha como acontecer de outra forma. E era verdade, assim, ela realmente tinha já, né, escondido da família essas coisas e era um câncer HPV relacionado mesmo, tá? Oi? Ah, dessa paciente não vou lembrar, mas era jovem. Bem jovem, 35, 40 anos. Mas ela não era casada. Não era casada, não, família era casada, ela saia aqui. Vamos lá. Então, mulher sem história de atividade sexual coleta? Não. Porventura vocês vão ver isso em prova de residência, vocês vão poder, né? HIV, coleta de quanto tempo? Não olha pra lá.
A gente já falou sobre isso. Imunossuprimida. 6 6 meses. Depois de 2 exames consecutivos negativos, 1 ano. Só que, se a mulher tiver um CD4 menor que 200, tá? Ela deve manter-se em 6 meses sem, enquanto não subir o CD4. E além da citologia, ela deve fazer citocolposcopia, essa mulher. Então, a mulher com HIV positivo, que está com menos do que 200 células CD4, né? Ela vai ter que fazer a citologia e a colposcopia a cada 6 meses enquanto não melhorar o CD4. Isso chove para a audiência também. Oi? Não é difícil, né? O conceito é claro, a imunodeprimida faz antes. Pô, a imunodeprimida é extremamente imunodeprimida, o risco é muito alto na lesão fugir da imunidade rapidamente e crescer mais rápido do que o normal. Então você vai ter que ver no intervalo mais curto, certo? Professor, se ela não tiver um CD4 menor que 200, só faz citologia. Você vai fazer o normal dela, que é 1 a cada 6 meses e depois a cada ano se 2 exames consecutivos negativos. Se o CD4 estiver normal. CD4 baixo, você é obrigado a fazer uma pulpocitologia a cada 6 meses. Você vai fazer a citocolposcopia, citocolposcopia. Citologia e colposcopia, entendeu? Citocolposcopia. Você vai fazer as duas coisas. Citocolposcopia. Até subir esse 64, né? Oi? A cada 6 meses, até subir o 64. Isso. Vamos lá. A citologia deverá ser repetida quando eu tenho ASC e o S, ou LZIL, certo? A menos de 25 anos, a citologia deve ser repetida em 3 anos. Caso se mantenha essa atipia, deve manter segmento citológico trienal. Então, a menina chegou lá, foi com 15 anos. Deu LZIL 3 anos depois de novo. Entendeu? Diferente de menina com mais de 25 anos. Deu o LZIL 6 meses depois, ela faz o quê? Colposcopia. Tá? Se ela pegar, chegou no 25 anos e tem um ASC S e ela tinha antes, ela vai fazer o quê quando ela bater 25? Colposcopia. Entendeu? Quando repete o exame, repete preventivo. Repete preventivo. Mas eu vou continuar. Se ela passar dos 25 anos e ela vinha com o ASC e o S repetido, ela vai fazer colposcopia. Não, mas pensa assim, citologia, certo? Então ela está com 15 anos. Ela fez uma. Deu ASC e o S. Aí 16, 17, 18. Ela faz uma, deu ASC e o S. Você faz colposcopia? Não. 19, 20, 21. Deu ASC e o S. Você faz colposcopia? Não. 22, 23, 24. Você faz colposcopia? Não. 24, 25, 26. Você faz colposcopia? Sim. Olha que bizarro. Né? A partir de 5 anos, a camarada a colposcopia. Beleza? Deu para entender? ASC e o S. Em gestante, com lesão de baixo grau, seja ASC e o S ou LZIL, o que deve fazer? As mulheres gestantes podem fazer Papai Nicolau? Sim. Podem. Tá? Eu estava até vendo na recomendação que falaram na semana passada, na recomendação do SUS falam que é até possível fazer a coleta endocervical sem risco. Tá no cartilha do SUS. Tá? Então, lesão de baixo grau em gestante, eu vou esperar quanto tempo para poder tomar uma atitude? Colposcopia. 90 dias pós o parto. 3 meses pós-parto é que eu vou avaliar. Então ela deve coletar, é importante, mas eu só vou abordar isso com colposcopia a partir do 3 meses pós-gestação. ASC-H. Pacientes com ASC-H fazem colposcopia na gestação? Sim. Mas
quem que vai ser biopsiada? Quando tiver uma área suspeita de invasão, né? Então olha só, ASC-H deve ser encaminhado para a colposcopia e realizar a biópsia apenas se houver suspeita de lesão invasiva, certo? E se tiver lesão de alto grau e não tiver área invasiva, quando que eu vou poder avaliar a colposcopia e fazer a abordagem? 90 dias após o parto. Legal, né? Porque vocês acham que não, é uma brincadeira, então, mas isso é o que vai determinar a vida de vocês. Se vocês acertarem uma questão dessa na prova, e essa for a questão que te colocou na residência, eu salvei sua vida, para a vida toda, certo? Ó, AGUs, mais de 35 anos, tração em todas, esteroscopia no caso de endométrio alterado. Menos de 35, eu só vou fazer a avaliação do endométrio se tiver células anormais endometriais ou sangramento uterino anormal, certo? Mas acima de 35 eu vou ter que fazer ultrassom em todas, esteroscopia para aquelas com alteração. Fácil, também já discutimos isso, certo? Então, por exemplo, eu fui lá, fiz uma citologia, levei para a colposcopia, né? Na colposcopia, deu uma lesão de alto grau, eu fui lá e tratei a lesão. Deu margem comprometida com o NIC1. Eu tenho que cortar de novo? Não, eu posso seguir. Esse caso está sem. Deu margem positiva, tem NIC1 na margem. Vai lá e salabeia o colo do útero de novo? Não, essas lesões podem regredir a margem, tá? Então você faz nova citologia em 6 meses, tá bom? Vamos lá agora a parte cirúrgica da coisa. Então, a gente fez a colposcopia, fez lá as coisinhas e a gente identificou a lesão. Então a gente viu lá a área de interesse para a gente biopsiar. Em geral, ela vai estar onde essa área do tumor? Na transição do caridecto, séries e caridocéries, na JEC, certo? Só que existem variações de JEC. E a gente vai tratar a lesão ou vai tratar a JEC? Vai tratar a JEC. Porque você pode não estar vendo lesão em toda a extensão da JEC. Então você vai fazer uma retirada de JEC. Então o tratamento da lesão precursora do colo do útero não é o tratamento da lesão, é o tratamento da JEC. Então você vai ter que identificar se você tem uma JEC do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. JEC do tipo 1, ela vai até 1 centímetro do canal endocervical. Se ela for de 1 a 1,5 centímetro, JEC do tipo 2, zona de transição a gente vai chamar. Zona de transição do tipo 1, zona de transição do tipo 2, acima de 1,5 é zona de transição do tipo 3. Do ponto de vista prático, se eu visualizo toda a JEC dentro do canal, ela não some da minha cara, isso é uma zona de transição do tipo 1. Se eu consigo ver o fundo, mas ele está a mais de 1 centímetro, é uma zona de transição do tipo 2, ou seja, eu vejo, mas não vejo tudo, mas eu vejo que ele invade lá para dentro. Tá? E quando eu não consigo ver o fim, é zona de transição tipo 3. Tá? Então eu vejo tudo, eu vejo que o fundo está ali para dentro, ou eu não vejo o fundo. Zona 1, 2 e 3. Se eu tenho uma lesão e eu tenho uma zona de transição do tipo 1 e 2, eu posso fazer um procedimento chamado CAF. Cirurgia de alta frequência, que é esse cortador de salame que passa assim para cortar o colo uterino, né? E a gente vai tirar o que com esse salame? A zona de transformação. Então, se é uma zona de transformação do tipo 1 ou do tipo 2, zona de transição ou transformação do tipo 1 ou do tipo 2, eu posso fazer CAF e não tirar o colo uterino com bife, que é o que eu faço na zona de transição tipo 3. Zona de transformação do tipo 3, eu posso cortar com CAF ou vai sobrar tumor lá para dentro? E aí então eu vou precisar arrancar um naco, que é a conização. Professor, pode repetir o que faz no tipo 3? O tipo 3, o quê?
Faz a conização. O tipo 1 e 2 você pode. Antes todo mundo chamava isso aqui de conização. Ou chamava tudo de CAF. Mas está errado, porque tipo 3 faz CAF? Não, só tipo 1 e 2. Então foi dividido em tipos para definir se o cara fez CAF ou se ele fez a conização. Tá? Então conização vai ser para a zona de transformação do tipo 3. Beleza? Então, foi lá, vocês foram no médico, coletou, deu Hzil, foi para a colposcopia, fez lá, teste de Chile, identificou a área de interesse, biopsiou. O cara, o patologista falou, NIC2, ou por exemplo, Hzil, confirmou o Hzil. Aí eu vou avaliar o quê? Qual é a zona de transição para eu tratar? Zona de transformação do tipo 1 e 2, CAF. Zona de transformação do tipo 3, conização. Como é que moleza? Isso tudo é tratamento de doença invasiva ou não invasiva? Não invasiva. No máximo uma lesão in situ, que também é chamada de NIC3 ou Hzil. Deu para entender que essas nomenclaturas todas foram afunilando para um mais fácil? Hzil, Nzil, mas vocês podem ver in situ aparecendo, vocês vão lembrar que é Hzil, né? E vocês podem ver NIC3, vocês vão lembrar que é Hzil, porque isso foram nomenclaturas que foram mudando, e na prova você pode se ver diante de uma ou de outra, né? A depender da banca e tudo, tá bom? Tipo 1 e 2, professor, pode fazer conização também ou só a 3? Se não seria meio radical demais, você podendo tirar só um pedacinho, você fazer uma cirurgia, que você precisa de uma anestesia mais punk, você vai ter que fazer em centro cirúrgico, sendo que você poderia fazer um CAF ambulatorial. Professor, essa conização retira todo o corpo? Isso aqui, ó, tem um desenho. É um cone, literalmente, ó. Tá? Qual que é mas uma coisa interessante que você perguntou. Por que eu não tendo a fazer isso aqui em quem tem zona de transformação do tipo 1 e 2? Você acha que isso aí é uma mulher que ainda pode ter filho? Sim, né? Geralmente são mulheres jovens que têm isso, certo? Ainda podem estar numa fase de ter filho. Vocês, porque lembra, eu estou falando de lesão precursora, no fundo do carcinoma invasor, que gera mais para frente. Lesão precursora às vezes vem antes, certo? E lesão precursora, que eu vou arrancar, mulher jovem, se eu tirar um cone, você acha que ela pode ter maior risco de ter uma insuficiência cervical? Então, a gente nunca vai tentar fazer uma cirurgia maior, podendo ter feito uma menor, com chance de preservar o colo uterino dela por uma gestação futura, certo? Beleza? Então, beleza, fechou. Então, agora a gente já saiu da parte chatinha, né? E agora a gente vai para onde? Eu nem devia ter dado outra matéria, eu falei, vocês já tiveram, mas como cai muito, é bom relembrar. O câncer mais comum que surge no colo do útero é o carcinoma espinocelular, ou seja, as células da ectocervix se tornando um tumor. Mas a da endocervix pode também? Pode, é isso, 25% deles são adenocarcinomas. O HPV do tipo 16 está mais relacionado ao SEC, o HPV do tipo 18 está mais relacionado ao adenocarcinoma. Mas existem outros tumores que podem surgir no colo uterino? Sim, tumores neuroendócrinos, sarcomas, linfomas, melanoma. Eu já peguei alguns casos, tá? Mas é raridade da raridade da raridade. 99,8% dos casos de câncer de colo de útero são cânceres HPV relacionados, tá bom? A maior parte das mulheres que descobrem câncer de colo de útero no mundo descobrem por exames de prevenção, deveria sim ser assim pelo menos. Então essas pacientes são assintomáticas, diagnosticadas por exames de rastreamento. Quando você já tem uma lesão sintomática, significa que a doença cresceu localmente, certo? Então, quais são os tipos de disseminação de um tumor que a gente falou na aula inaugural? Linfática, hematogênica, contiguidade, celômica. Como que um colo do útero se espalha via linfática? Para onde que ele se espalha?
linfonodos obturatórios, ilíacos e paraórticos. Tudo em volta do útero. Obturatórios, ilíacos e paraórticos. De forma hematogênica, qual que é o principal sítio de metástase de um câncer de colo de útero? Pulmão. Pode dar para qualquer lugar, mas o mais preferencial é pulmão. Por continuidade, quais são as estruturas pelas quais o câncer de colo de útero se prolifera por continuidade? Vagina e paramétrio. E por contiguidade, que está perto ali, bexiga e reto. Certo? Então, qual que é o principal sintoma de uma paciente com câncer de colo de útero localmente avançado? O tumor é vascularizado, ela tem relação sexual, aquilo sangra. Então, metrorragia, que é o sangramento fora do período menstrual. Então, geralmente, quando a mulher está lá no período menstrual, ela não vai conseguir notar se isso é sangramento. Mas se ela está sangrando fora do período menstrual, metrorragia, isso pode significar uma doença do colo do útero. Certo? Dispareunia, que é a dor à relação sexual. Essa dor à relação sexual pode significar câncer de colo de útero. Tá? Então, metrorragia, dispareunia e o sangramento à relação sexual chama-se sinusorragia. Tá? Corrimento vaginal, ou seja, às vezes mulher que tem corrimento muito frequente, pode ser que seja um tumor necrosado virando meio de cultura para bactéria. Tá? Então, corrimentos vaginais de repetição podem estar relacionados a isso. Não é que são sempre isso. Tem gente que tem alterações da atrofia vaginal, do trofismo vaginal. Tem gente que tem infecções fúngicas de repetição. Não é lembrar, ai meu Deus do céu, meu não. Calma. Tá? É só uma clínica que pode vir junto. Não vai vir só com isso. Vai vir com sangramento, vai vir com dispareunia, vai vir com outras clínicas. Tá? São coisas que podem aparecer na clínica dessa paciente. Lembra que os sintomas clínicos eles não são específicos, eles são completamente inespecíficos. Hematúria, por que acontece hematúria? Invasão da bexiga. Constipação, invasão do reto, certo? E a tríade clássica da extensão pélvica do câncer de colo de útero: dor ciática, edema assimétrico de membros inferiores e hidronefrose. Porque não cresce pelo paramétrio. O paramétrio não é um cinto que sustenta o colo do útero. A hora que ela cresce igual uma samambaia pelo paramétrio e vai até a pélvica verdadeira, ele vai passar por cima do ureter e por cima do nervo ciático. Então ele vai causar dor ciática, laser positivo, vai passar por cima do ureter, vai causar uma insuficiência renal aguda pós-renal, uma hidronefrose, e aí você vai fazer um Jordano, vai dar positivo. Tá? E a drenagem linfática, você acha que vai estar ok? Vai estar interrompida a drenagem linfática. Então a mulher vai ter um edema assimétrico, mas vai ter sinais de TVP? Pode ser que esteja, por causa da própria estase, pode ter tido TVP, certo? Mas é um edema assimétrico sem TVP. De uma paciente com essa clínica, você poderia supor um câncer de colo de útero localmente avançado. Então, olha aí as disseminações bonitinhas, né? Então, até pouco tempo atrás, o exame do câncer de colo de útero, lembra que o câncer de colo de útero ele acontece em países em desenvolvimento. Então, você acha que era bom colocar ressonância como protocolo internacional? Não, velho. Tem que ser factível. Então, até pouco tempo, o tratamento do câncer de colo de útero era definido no dedo e no raio-x. Dedo e raio-x. Isso acabava subestimando alguns diagnósticos. Então, por exemplo, como é que eu vou saber no dedo se tem linfonodo positivo? Como é que eu vou ter que saber se a radioterapia tem que estender para a paraórtica? Então, quando a coisa começou a modernizar, inclusive os guidelines internacionais que vai para a luta, começou a colocar tomografia de tórax, abdômen total, né, como padrão. E a partir de um tumor maior do que 2 centímetros, a ressonância da pelve acabou sendo mandatória nesses guidelines. Então era só dedo e raio-x. Depois passamos a tomografia de tórax, abdômen inferior e abdômen superior.
Por que a gente bota o estadiamento com tórax, abdômen e pelve? Tumor da metástase para onde? Mais pulmão, linfonodos paraórticos e linfonodos pélvicos. Por isso você está estadiando, tentando entender a extensão da doença. Você vai colocar TC de crânio aí? Pode dar metacraniana? Pode, mas você só vai fazer o exame se a paciente tiver clínica. Porque não é o padrão. O rastreamento, o estadiamento, ele tem que ser feito com base no padrão de disseminação da doença, certo? E vocês entendem que para eu entender as estruturas de uma forma pormenorizada, de uma forma melhor, a ressonância é melhor do que uma tomo? Para ver as estruturas vizinhas? Então, eu preciso fazer a tomo do abdômen inteiro? Não, só da pelve. Então, uma ressonância da pelve, nos casos em que a doença já está estendendo por contiguidade, vai definir melhor se já invadiu o ureter, se não invadiu, se o paramétrio está comprometido, se não está comprometido. Então, para aquelas lesões maiores nesse sentido, com certeza a gente vai precisar da ressonância. Tá? Isso está nos guidelines. O PET-CT é um exame muito bacana. Como é que faz o PET-CT? É uma tomografia com uma glicose radioativa. O tumor ele tem uma dependência glicolítica de metabolismo. Tá? Então, o que acontece com o PET-CT? Onde tem tumor, vai captar a glicose e essa glicose radioativa vai acabar aparecendo na máquina da tomo. Vai aparecer um atomo com os focos brilhantes, captantes de FDG, né, que é a glicose marcada. Oi? É o PET scan com tomografia, a gente chama de PET-CT, né, que é um exame padrão hoje para vários, né, com câncer de pulmão, linfoma, né? E para câncer de colo de útero é um bom exame, mas qual que é a aplicabilidade disso em países desenvolvidos? Então isso na prática não é usado, tá? Você consegue muito bem com uma ressonância de pelve, tomografia de tórax e abdômen superior definir tudo que você precisa. Professor, o raio-x é só do tórax, é tomografia que já é mais? O raio-x no tórax era na época que só fazia dedo e raio-x. Depois a gente passou para a tomografia de tórax, abdômen superior e inferior. E aí depois não tiveram como usar a ressonância da pelve também para definir melhor as estruturas pélvicas, para poder definir os tratamentos adequados e o estadiamento adequado. Tá? Hoje eu vou escolher, atualmente, a gente escolhe exame físico, pelve. Não, o exame físico sempre faz. Né? Antes era só o exame físico, a amnésia, essas coisas, né? Mas antes não se fazia exame de imagem, você já podia definir a cirurgia, a radioterapia com base no exame clínico. Tá? E hoje a gente vê, vocês vão ver que é uma burrada, porque tem várias coisas que vão sair erradas. E aí eles viram que não tem como fugir, nós vamos precisar de exame de imagem. Depois morar onde você for, você vai ter que fazer uma tomo para tratar isso. Tá? Vamos lá? Então, agora vem a parte legal. Então, toda vez que eu vou tentar definir um tratamento oncológico para uma pessoa, eu preciso avaliar o estadiamento, o performance clínico, o desejo de fertilidade e a função renal. Por que a função renal? A principal terapia utilizada para câncer de colo de útero é nefrotóxica. E lembra que o tumor invade o ureter. Então, se essa mulher já tiver uma disfunção renal no início do tratamento, isso pode prejudicar a indicação de tratamento. Desejo de preservar a fertilidade. Eu posso indicar cirurgias preservadoras de útero para mulheres que têm uma lesão passível de se fazer isso, mesmo com tumor invasivo. Então, eu devo saber se a mulher tem desejo de fertilidade antes de indicar o tratamento. Imagina, eu vou lá, faço uma histerectomia e o sonho da vida dela era ter um filho e ela tinha uma lesão passível de uma cirurgia preservadora de fertilidade. Então, eu devo perguntar isso. Performance clínico. Então, a paciente lá para fazer quimioterapia paliativa, o tumor espalhou no corpo todo e é uma quimioterapia para tumor epitelial, aquela taxa de resposta de 30%, 35%, mas a mulher não consegue sair da cama. E você acha que essa redução de 30% do tumor vai causar benefício para essa paciente ou vai matar ela? A quimio vai matar e esses benefícios de redução pequeno não vai valer nada. Ou seja, só ajudou a matar ela mais um pouquinho. Né? Então, avaliar a capacidade funcional do paciente para receber um tratamento é muito importante. Imagina eu fazer um tratamento com radioquimioterapia combinada na mulher de 90 anos. Eu mato ela. Entendeu? Então eu preciso entender a extensão da doença, a capacidade do indivíduo de receber aquele tratamento, o desejo de preservar a fertilidade e se ela tem alguma disfunção renal. São dados importantes para eu iniciar o tratamento.
Então vamos lá. Peraí. Então agora, galera, agora é muito importante, cara. Porque nenhum pronta. Cadê nossas questões para treinar? A gente vai fazer. Próxima aula a gente vai fazer questão. Por isso que eu preciso terminar esse negócio agora. Para a próxima aula a gente poder fazer questão. E começar já a introdução do próximo assunto. Vou botar uma bem antiga aqui. Olha aqui, Lu. Então vamos lá. Galera, presta atenção. Então a gente vai começar a estadiar os pacientes. Esse estadiamento não tem choro no inverno. Tem que decorar inteiro. E não sou eu que estou falando isso, é a prova de evidência. Mas, tudo na vida depende do ponto que a gente olha a coisa. Então não é um absurdo. Você levar em consideração, chega uma mulher na sua frente e para você definir o que é melhor para ser feito para ela, você precisa entender a extensão desse problema para que você não a trate de mais ou de menos. Então a gente vai tentar entender quais as dimensões permitem um tratamento mais light ou menos light, tá? Então, estadio 1 do colo do útero, presta atenção primeiro, depois você é uma doença que está contida no colo. 1, está contida no colo. Ela vai ser dividida em 1A e 1B. 1A é uma lesão que só dá para ver na patologia. Você descobriu lá na hora da biópsia. Então foi lá, encontrou uma área composcópica normal, biopsiou, era NIC3 lá na citologia. O cara falou, opa, tem 3 milímetros de invasão. Não é mais NIC, já é carcinoma invasor. Então isso aí é lesão pré-invasiva ou invasiva? Invasiva. Então veio o produto de biópsia, era microscópico, mas deve ser tratado como câncer, certo? Então aquela lesão que está contida no colo do útero e que é microscópica, ela é 1A. E aí tem uma divisão, 1A1 e 1A2. Calma. Deixa eu ver se eu entendi, acho que eu não sei se o pessoal está perdendo. Calma. Se o pessoal não perdeu, Não, aguenta que vai pegar, ó. 1A1 é uma lesão microscópica menor que 3 milímetros. ele pode invadir a membrana basal. Oi? Então ele pode invadir a membrana basal. Ele já invadiu, ele é invasivo. Se ele for in situ. Mas in situ não invade. Não, mas se ele for in situ também classifica como Não, o in situ ele é não invasivo. Ele está acima da lâmina basal. Então esse estadiamento a gente só dá para aqueles que são que já invadiram. Isso. Esses são os cânceres de colo de útero. Aquela lesão pré-maligna. In situ é NIC3, que é a lesão pré-maligna. Agora, nós estamos diante dos carcinomas invasores. Mas no afã de encontrar numa lesão agazil, fez colposcopia, biopsiou uma área de ulcerada.
na colposcopia. Chegou lá, viu invasão de 6 milímetros. É um tumor invasivo. Não é para ser tratado com conização. Você entendeu? É para arrancar pesado. Tá? Então, 1A1 seria 1 contido no colo do útero. A microscópio. 3 a 5 milímetros. Até 3 milímetros, desculpa. 1A2, 3 a 5 milímetros. Então, até 3 milímetros, 3 a 5 milímetros. Por que isso, doutor Lucas? Que chatice, velho. Ó, 1A1, qual que é a chance de ter um linfonodo comprometido na pelve? 0,6%. Agora, de 3 milímetros eu passo para 3 a 5 milímetros, qual que é a chance de ter um linfonodo pélvico comprometido? Não tem que mudar a cirurgia? Você acha que essa mulher que está de 1A1 precisa de uma linfadenectomia pélvica? Não. E a 1A2? Precisa, porque 7%, velho. É coisa pra caralho, tá? Então pense uma coisa, uma linfadenectomia pélvica é algo legal de se fazer? Por quê? A perna fica inchada, porra, depois. Então prevenir uma linfadenectomia pélvica não é importante? Mas você precisa também salvar a mulher do colo do útero. Você vai fazer uma cirurgia com um risco de 7% de ter um linfonodo envolvido, essa doença não vai metastasar o corpo todo? Você vai matar ela. Então, olha só, ai que chato esse adiamento. Não, cara, que louco. Os caras conseguiram perceber que de 3 milímetros para cima você já tem 7% de risco de aquelas células encontrarem um vaso linfático. Louco, né, velho? Então, tipo assim, te tirar o medo da matéria. Caralho, olha que legal, pô. Entendeu? E aí eu vou prevenir a mulher de fazer uma cirurgia mais mórbida, ela vai ficar inchada pra vida toda. Entendeu? Não é legal, velho? Então, Professor, 1A2 tem que fazer linfadenectomia pélvica? eu dei só um exemplo, agora vocês vão aprender o que fazer de verdade. Tá? Então, colo do útero. A microscópio. 1 até 3 milímetros. 2, 3 a 5 milímetros. 1A1, 1A2. Tá? E agora a gente vai para o 1B. O que é o 1B? A hora que eu olho, o colo do útero, a lesão está macroscópica. E aí eu já vou limpar a lesão. Já estou vendo. Se a lesão tem até 2 centímetros, 1B1. Se a lesão tem entre 2 e 4 centímetros, 1B2. Se tem mais de 4 centímetros, 1B3. Por que 1B1, 1B2, 1B3? Pra quê, velho? 2 centímetros é o limite de preservação da fertilidade. Se a lesão tem mais de 2 centímetros, você não consegue preservar a fertilidade com segurança. Professor, pode repetir, a lesão 1B1 é qual? 2 a 4, maior que o 4. 1B1, B2, B3. Veja como faltar no roda, essa é ruim, galera. Depois na prova, pô, oncologia é foda pra caralho. Eu não vi na aula, velho. Porra, não é foda. Olha como a gente treina. Olha a paciência que eu tenho que ter pra gente depreender a parada. Aí, pô, não, mó merda lá. Então não vem na aula, caceta. Paga uma nota do caceta. Sabe? Como? 2 centímetros é o limite da fertilidade? Não, É. 2? De 2 a 4 centímetros é o limite da cirurgia, tá? Até 4 centímetros você pode fazer uma cirurgia, porque mais que 4 centímetros é melhor você fazer rádio com químio curativo. Oi? Sem cirurgia. Então, vamos lá. Até 2 centímetros. Por que 1B2? 1B2 porque de 2 a 4 centímetros é o limite da cirurgia. Qual que é a cirurgia padrão para esse estágio 1B2? Vertain-Makes, né? Que é a PIVER3, a famosa PIVER3 ou Vertain-Makes. Em que eu vou fazer o quê? PIVER3, remoção total dos paramétros, ligamentos intersacros e de metade da vagina, tá? Artéria uterina lateada na sua origem. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui, ó. Tirada do útero com o parâmetro completo e metade da vagina. Qual é o nome dessa cirurgia?
Vertine Mays. Uma vagina tem 10 centímetros. Tá? Vertine Mays. Beleza? Esse é o padrão de cirurgia para tumores até 1B2, com pacientes que não vão preservar a fertilidade. Tira o paramétrio inteiro, o útero inteiro e metade da vagina, além de não esquecer, porque já é acima de 1A2, da linfadenectomia pélvica. Certo? Todo tumor acima de 1A2 deve ser submetido a uma linfadenectomia quando operado. Certo? Mas o 4 não vai operar. Qual? O 3 o quê? Então vamos lá. Vamos chegar lá. Então, qual é a cirurgia padrão para câncer de colo de útero? Vertine Mays. Tá? Existe uma cirurgia preservadora de colo de útero que pode ser feita? Existe. O nome dela chama traquelectomia, que é a retirada do colo uterino. Então você tira o colo uterino, tá? Você tira o terço proximal do paramétrio e o terço superior da vagina. Faz um quadradinho ali e depois você faz uma circlagem do colo uterino. A mulher consegue ter um filho ainda, consegue ter filho. Tá? Qual é o nome dessa cirurgia preservadora? Traquelectomia. Traquelectomia, precisa fazer linfadenectomia? Sim, porque é uma cirurgia preservadora, acima de 1A2. Então ele vai precisar fazer uma traquelectomia com linfadenectomia pélvica. Lembra aqui, ó, daqui para cima, olha como vai aumentando a quantidade de linfonodo comprometido. Então daqui para cima a linfadenectomia se for operar. Tá bom? Então, qual que é o nome da cirurgia preservadora de fertilidade do câncer de colo de útero? Traquelectomia. Tira o paramétrio proximal, terço superior da vagina, tira o colo uterino, certo? E vai fazer uma ciclagem, além de fazer a linfadenectomia pélvica, certo? Vai. Eu falava lá que a gente só ia retirar o colo e fazer a Colo, paramétrio proximal, terço superior da vagina e linfadenectomia. É que para você tirar o colo uterino, você precisa tirar o que está tendendo ali, né? Então você arranca ali do lado e puxa. Essa é a traquelectomia? Essa é a traquelectomia. E dá para ter filho, porque o útero está lá. E a outra pra mulher não quer preservar a fertilidade. Exato. Porque aí você vai tirar o útero inteiro. Aí ele vai ter como fertilidade, certo? O outro você vai tirar só o colo do útero. Volta da vagina, tira. Isso não importa tanto, mas é uma técnica. Na traquelectomia, tira o terço superior da vagina, até o terço superior. Na Vertine Mays, tira até quase metade da vagina. Tá? Senhor, mas o senhor já falou que não vai, ainda tem risco, né, de preservar uma fertilidade. Em que cenário? Os dois. Não. Se a lesão é até 1B1, eu posso fazer traquelectomia com linfadenectomia pélvica? Até 2 centímetros, sim. Eu posso fazer uma traquelectomia com linfadenectomia pélvica num paciente 1B2? Porque extrapolou os limites da preservação. Mais um. Aí você faz aquela outra. Oi? Você faz a outra. Aí você pode fazer ela outra. Na 1B2, qual que é a cirurgia que a gente tem que fazer? Sem preservação, não dá para preservar, aí é Vertine Mays. Tá? Existem situações em que a mulher não pode preservar e ela é 1B1, por exemplo, de 2 centímetros. Eu posso fazer uma cirurgia menor que Vertine Mays, que a gente chama de Piver 2. Calma. Amor de Deus. Exatamente, na prova. Gente, eu vou voltar, velho. Aqui assim, eu tenho que conseguir ir pra frente, sabe? Ó. Mas assim, eu tô tentando ser o maior didático possível, gente. Depois que vocês verem, vai ficar mais fácil. Mas você tem que dar uma lida, entendeu? Para vocês verem que o negócio vai ficar mais fácil. Tá? Porque isso é a primeira informação. Não é possível que vocês consigam decorar tudo agora. Depois a gente vai fazer exercício, a gente vai voltar. É a primeira vez que vocês estão olhando o negócio, entendeu? Vamos lá. Traquelectomia só. Calma, porque senão vai se fugir da coisa do rapaz. Existem cenários em que 1B1
que seria para fazer time make, se não quisesse preservar a fertilidade, que eu poderia fazer uma cirurgia que eu vou tirar o paramétro proximal ao invés de inteiro, o terço superior da vagina, como se fosse fazer a traqueotomia, só que tirando o útero inteiro. Em vez de eu ter que tirar o paramétrio até o final, igual no overtime makes, metade da vagina, eu posso fazer o overtime makes reduzido. Eu tiro só o paramétrio proximal, só o terço superior da vagina e tiro o útero. Não é preservadora, mas não foi uma cirurgia tão demorada e tão grande, e com risco de arrancar os vasos ali daquelas regiões. Entendeu? Na overtime makes, que já é um tumor com B2, aí eu sou obrigado a tirar o paramétrio inteiro, metade da vagina, linfadenectomia, mas é a cirurgia predileta para um B2. Nas provas, se tiver um B1 e tiver lá overtime makes, você vai ter que fazer overtime makes, cara. Se a mulher não quiser preservar a fertilidade, e essa for a única alternativa. E isso é uma coisa que sempre acontece com vocês, porque vocês tentam decorar qual é a resposta específica para cada coisa. E na prova eles colocam situações meio loucas, assim, que você vai ter que escolher. Fala, cara, mas espera aí, qual que é o sentido disso? Essa mulher está precisando preservar? Ou já passou do tamanho de preservar? É isso que vocês vão ter que decidir o melhor possível. E na prova você fala, não, tá errada essa questão, velho. Mas não é que tá errado, o cara colocou o que seria melhor para ser feito, e não o ideal. Sabe? Isso cai direto em prova de câncer cardíaco. Por isso que eu quero tentar passar para vocês o sentido do que é para ser feito e não o que é para ser feito em cada coisa, porque não é uma regra, sabe? Mas quando você entende esses conceitos que eu passei, até aqui fertilidade pode, acima de 4 centímetros é radioquímio, entendeu? Aí você vai conseguir tratar qualquer coisa. Aí você vai olhar nas questões com o que é para ser feito, é essa aqui. Por exemplo, se eu tiver 1 a 1 e vier produto de um cone, tá? 1 a 1 tem quantos milímetros de invasão? Menos de 3. Menos de 3. O cara fez um cone, veio um tumor invasivo com menos de 3 milímetros. Está tratado? Está tratado. Por quê? Tem invasão linfática? Não. Porque é 0, 1 a 2. Eu preciso fazer linfadenese? Não. O tumor saiu com margem? Saiu com margem. O cone foi retirado. O tumor saiu com margem. Entendeu? Um cone de uma paciente que quer preservar. Calma. Um cone de uma paciente que quer preservar e tem 3 milímetros de invasão. Eu vou precisar fazer linfadenectomia pélvica para fazer traqueotomia? Eu posso considerar tratado? Posso, porque tem margem, não comprometeu margem, tem menos de 3 milímetros, eu não preciso de linfadenectomia, eu posso considerar tratado. Só 1 a 1 é possível isso. Certo? Porque se for 1 a 2, se tiver 4 milímetros de invasão, e aí eu vou ter que fazer linfadenectomia. Aí qual que é a cirurgia de eleição para preservação? Traqueotomia com linfadenectomia pélvica. Professor, mas eu não entendi. É acima de 2 centímetros, faz uma 1 a 2 centímetros? Pera. Linfadenectomia é 3 a 5 milímetros. 1 a 1, 1 a 2. 3 a 5. Agora eu entendi. Perdão. Tá, vamos lá. Vamos lá. Professor, a indicação da traqueotomia e da outra que não é preservação é a mesma, só vai mudar se a mulher quer preservar ou não a fertilidade? O quê? A indicação das duas é tipo assim, essa é a duas eu posso usar para a mesma coisa. A diferença é só se quer preservar ou não a fertilidade? As duas cirurgias? Tipo assim, as duas cirurgias Qual cirurgias? a traqueotomia e a outra. Vertamento? É. Mas a vertamento vai tirar o útero, como é que vai preservar? Não, eu quis dizer assim, tipo, elas podem ser feitas para a mesma coisa, a diferença é se quer preservar ou não a fertilidade. Lembra que acima de 2 centímetros de tumor é possível preservar a fertilidade? Não. Então, qual é o limite da preservação? 2 centímetros ou linfonodo positivo. Então, uma lesão de 1,5 cm com linfonodo positivo pode preservar? Não. Porque tem linfonodo positivo. Uma lesão de 2,5 centímetros, linfonodo negativo, pode preservar? Não. Passou de 2 centímetros. Ou 2 centímetros ou linfonodo positivo. Alô? Alô? Oi, Vitor. Posso te ligar daqui a pouquinho? Eu estou no meio da sala de aula dando aula. Daqui a pouco eu ligo. Bom, vamos lá.
Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vocês já tiveram estadiamentos previamente? Alguma coisa? Tá. Não, de qualquer doença, assim. Estadiamento de algum tumor, vocês nunca viram? Tá. Vai ser importante, porque isso vai desvendar um mundo novo para vocês. E eu não estou falando de qualquer doença, estou falando da maior doença do século. Então, esse aqui é a maior doença do século, gente. Vocês precisam aprender isso, cara. Tá? Ah, mas eu vou fazer oftalmo, vai ver câncer. Mas você pede, vai ver câncer, não tem jeito, cara. Tá? Vamos lá. Então, 1B1, como é que eu trataria 1B1? Vamos comigo, pensar junto. 1B1 é o quê? Tumor até quando? É macroscópico? 2 centímetros. É tumor contido no colo do útero, macroscópico, vai ter 2 centímetros. A mulher quer preservar, qual que é a cirurgia? Traqueotomia. A mulher não quer preservar. Vertimeis. Ou pode aparecer como histerectomia radical com linfadenectomia pélvica? Pode. Professor, desculpa. 1B1 é até 1 centímetro. Até 2. 2 a 4, 1 aqui 4. Vocês estão tirando 1 centímetro, que eu falei nenhuma vez 1 centímetro. Eu escutei. Eu peguei dela. Eu não falei nenhum 1 centímetro até agora. É muito ruim. Acho que ele antes de ter falado uma hora. Vamos lá. Então, vamos lá, galera, que é super importante. Então, 1B1 em paciente que quer preservar. 1B1 em paciente que não quer preservar. Vertimeis, mas poderia fazer um Piver 2. Lembra? 1B1. É mais rápido, né? O quê? É mais rápido. Isso é mais demorado. Mas as duas não dá pra preservar, porque o útero vai todo embora. 1B2, qual que é o padrão? Mas eu sou 1B2, mas eu quero preservar. Não pode. 1B2 é maior que 2 centímetros, dá pra preservar? Não, senhora. Vai ter que arrancar. 1B. Vamos lá. 1B3 pra cima, maior que 4 centímetros. Então eu vou pegar o tumor aqui em sua cadeia e vou levar aquela radiação ionizante. E lembra que a radiação ionizante ela bate na água, forma radicais livres de oxigênio. E quando a célula está em divisão, gruda no DNA e a célula não consegue ser livre, entra a apoptose. Então quanto mais célula dividida, mais radicais livres de oxigênio grudam, mais células são explodidas, certo? Então, quando a quimioterapia é acionada junto com a rádio, eu faço uma quimioterapia de segunda a sexta e uma radioterapia de segunda a sexta e a quimioterapia uma vez por semana, ou seja, quimioterapia concomitante à radioterapia. O que acontece com a quimioterapia grudando no DNA? Vai deixar o DNA com a perna aberta e a rádio vai conseguir grudar mais. Eu chamo isso de quimioterapia radiosensibilizante. Eu aumento o potencial de dano da radioterapia. Então eu posso curar um câncer de colo de útero tratando a tumor e sua cadeia linfonodal com radioquimioterapia. Se eu pegar um tumor maior do que 4 centímetros, se eu fizer uma cirurgia com linfadenectomia ou fazer radioquímio, a sobrevida é a mesma. Só que você vai ter que pegar o paciente, levar para o centro cirúrgico, fazer anestesia geral. E o pior, você vai ter que operar. Todo tumor maior que 4 centímetros operado deve fazer radioadjuvante. Não é melhor já radiar de vez? Vocês entendem? Então, tumor maior que 4 centímetros para a gente, clinicamente, radioquímio. Mas se eu operei um tumor, o cara achou lá, mas chegou lá na peça do tumor 4,5. Esse paciente vai ter que fazer radioterapia adjuvante. Certo? Que é o quê? Depois do tratamento definitivo. Não foi a cirurgia definitivo? O adjuvante é o que vem depois? Que tratar a micrometástase? Então eu operei, o tumor tem mais de 4 centímetros, ele vai ter que fazer o quê? Radioadjuvante. Tem 3 características para eu fazer radioadjuvante quando eu pego uma peça de tumor. Se ele tiver invasão angiolinfática, se ele tiver maior que 4 centímetros e se ele invadir mais de 2/3 do miométrio. Tá? Se eu tiver essas características, qualquer uma delas, eu sou obrigado a radioterapia adjuvante. Então fui lá, operei um tumor 1B1.
Operei com Piver 2, tirei o tumor. Aí chegou o patologista e falou pra mim: Lucas, o tumor tem 1,5 centímetro, mas tem invasão linfática. Tá tratado só a cirurgia? Aí eu tenho que fazer o quê? Rádio adjuvante. E tem cenários adjuvantes que eu preciso fazer rádio com químio, que é quando eu tenho linfonodo positivo, paramétrio comprometido e margem comprometida. Deixei tumor lá dentro, rádio com químio. Paramétrio comprometido na cirurgia. Paramétrio comprometido, vocês vão ver mais pra frente, é 2B, não era para ter operado, mas veio na peça, já está operado. O que vai ter que fazer depois? Rádio com químio. Então, quais são os critérios para rádio adjuvante? Invasão linfática, invasão do miométrio e maior que 4 centímetros. Para rádio com químio, linfonodo positivo, paramétrio positivo e margem positiva. Então vocês têm que pensar assim: porra, está mais avançado do que o normal. Quando operou na cirurgia pensando que tinha menos que 2 centímetros e era linfonodo negativo. O cara levou para a peça, tinha linfonodo positivo. O que essa mulher deveria ter recebido de tratamento? Radioquímio. Então o que eu vou ter que fazer para ela depois de operada? Radioquímio. Por isso que tumores maiores de 4 centímetros a gente evita ter de operar, porque a gente já sabe que ela vai precisar de rádio. Então já vai para radioquímio, porque as taxas de sobrevida são semelhantes e você ganha tempo desse tumor não se espalhar, nesse pós-operatório, entendeu? Então, tumores maiores de 4 centímetros ou 1B3, o tratamento é radioquímio. E como é que é o estadiamento acima de estádio 1? Porque até agora vocês viram um micro e um macro. 1A1, 1A2, 1B1, B2, B3. Agora vocês vão ver o 2, que é quando o tumor extrapola os limites do colo uterino. E aí você pode ter os negocinho aqui: 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, não, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Calma. 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Vou explicar o que é. 2A, invasão do terço superior da vagina, certo? 2B, invasão do paramétrio proximal. 3A, invasão do terço inferior da vagina. 3B, invasão do paramétrio completo até a pelve verdadeira, computação do ureter. 4A, invasão de reto e bexiga. 4B, metástase à distância. 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Gravar o TikTok. Pronto, olha lá. Na prova. Vamos lá, Mas não ajuda? Não ajuda? Imagina esse cara. 2A, olha só. Olha lá. Terço proximal da vagina. 2A. Pensa assim, vamos falar, 2 não extrapolou o limite do órgão? Então vai começar continuidade com continuidade. Então 2A. Tudo que é continuidade vai pro A. 2A, terço superior da vagina. 2B, a continuidade para cá. Que é o quê? Paramétrio, vai para 2B. 2A, vagina. 2B, paramétrio. 3A, terço inferior da vagina. 3B, parede pélvica. Foi até a parede pélvica pelo paramétrio. E aí o ureter foi pro pau, vai ter hidronefrose. Se for um quadro clínico, a mulher já tem hidronefrose no diagnóstico, no mínimo ela tem estadio 3B. Entendeu? Você já consegue estadiar no exame clínico, no Jordano, sem exame de imagem. Olha que louco. Entendeu? Então vamos lá. 3, 2A, proximal da vagina. 2B, paramétrio proximal. 3A, terço inferior da vagina. 3B, parede pélvica, computação do ureter. 4A, já é invasão de órgãos vizinhos por contiguidade, reto e bexiga. E 4B, metástase à distância. Entendeu? Agora me conta, como é que trata um 2A? Acima de um B3 trata com o quê? Radioquímio. Como é que trata um 2B? Radioquímio. Como é que trata um 3A?
Radquímico. Como é que trata um 3B? Radquímico. Como é que trata um 4A? Radquímico. Como é que trata um 4B? Opa! Uma doença sistêmica, eu vou tratar com radioterapia? Quimioterapia paliativa. Tumor epitelial metastático. Quando disseminado, eu consigo eliminar com químio? Não, mas eu consigo controlar a doença e fazer o paciente ver mais e melhor? Sim. Então eu vou usar a quimioterapia. Hoje a gente já consegue agregar a quimioterapia anti-angiogênicos, né, que é o bevacizumab, e imunoterapia, que é o pembrolizumab. Tá? Depois no final da aula de amanhã eu explico um pouquinho sobre essas estratégias de tratamento. Mas o que vocês precisam entender? Que 1A1, tumor microscópico menor de 3 milímetros, a mulher quer preservar, certo? Você pode fazer um cone e tá tratado? Se veio num cone com margem, tá? Mas, veio lá a cirurgia para você com menos de 3 milímetros de invasão, quer preservar. Traquelectomia com linfadenectomia pélvica precisa para esse cenário? Não. Agora, para 1A2, quer preservar, precisa fazer linfadené? Precisa. Então, a cirurgia de eleição para preservação em 1A2 é traquelectomia com linfadenectomia pélvica. Certo? Agora, 1B1, que é o acima de 1A2, macroscópico até 2 centímetros. Quer preservar, qual que é a cirurgia padrão? Traquelectomia com linfadenectomia pélvica. Sempre é linfadenectomia Oi? pélvica. Sempre acima de 1A2, cirúrgico, sempre linfadenectomia pélvica. 1B2, quer preservar? Não pode. Aí a cirurgia padrão é Vertain-Mendes. Quer tirar o útero inteiro, o paramétrio inteiro e os linfonodos todos. Arranca tudo. Esterectomia radical com linfadenectomia pélvica. Tá? Pacientes operados que possuem invasão linfática, tumor maior que 4 centímetros ou invasão miometrial maior que 2/3 do miométrio, radioterapia adjuvante. E aqueles tumores que têm invasão linfática, que tem linfonodo comprometido, margem comprometida ou paramétrio comprometido na peça, eles vão receber o quê? Químio e radioadjuvante. Tá bom? Então, acima de 1B3, o tratamento padrão é para 1B3, 2A, 2B, 3A, 3B, radioquímio. 4A, radioquímio. 4B, doença sistêmica, quimioterapia paliativa. Então, só uma coisinha. Então, então assim, basicamente isso. A gente vai fazer exercício bastante na semana que vem. Treinem aí essa parte aí, estadiamento, vê lá vê no livro, né, e tal. E a gente treina bastante. Vai ter prova na semana que vem. Acabou já? Prova não, né? Prova a gente fazer junto. Atividade.